Olá, você que está na Jovem Pan Blumenau 88,7 FM, a Jovem Pan para Blumenau e todo o Vale Europeu, você ouve em 88,7 FM e você ouve e vê aqui no nosso youtube.com/Jovem Pan Blumenau. E hoje estamos começando mais um Conecta Pan. Antes de iniciar, você que gosta de conteúdo sobre a cidade de Blumenau, sobre novidades da cidade de Blumenau, histórias da cidade de Blumenau, empreendedorismo em Blumenau e no Vale Europeu, mas também aquilo que é do Brasil e do mundo, mas que reflete no nosso dia a dia aqui na nossa região do Médio Vale do Itajaí, da cidade de Blumenau e cidades vizinhas, você encontra aqui no Conecta Pan. Então se inscreva já aqui no Conecta Pan, se inscreva no YouTube da Jovem Pan Blumenau, comente, compartilhe, porque o episódio de hoje tá muito bom. Porque a gente vai falar de bom gosto, decoração, construção, inovação e principalmente garantia e qualidade de serviço. E eu estou conversando hoje, e você vai acompanhar o nosso bate-papo com Guilherme Hildebrand Torres. Tem nome de político, tem nome de artista, tem uma veia aí, um DNA de comunicação, mas ele tem principalmente um DNA de bom gosto de entender as pessoas e fazer a sinergia entre produto, pessoas e onde elas vivem e convivem. Guilherme, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan Blumenau. Muito obrigado, Neto. Obrigado aí a todos os ouvintes da Jovem Pan. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês e mais ainda podendo apresentar um pouquinho da história da Casa Design. Vocês que sempre foram entusiastas desde quando a gente começou, né? E realmente tem uma relação de muita gratidão, de muito carinho, desde da clube até agora na Jovem Pan. Então a gente está realmente muito feliz de poder estar aqui compartilhando mais um pouquinho dessa história que vocês têm acompanhado desde o começo e que, graças a Deus, a gente está conseguindo crescer, galgando novos desafios aí, sempre com a parceria e com o apoio de vocês. Muito obrigado. Primeiro é a gente que agradece, porque de acompanhar a história, de estar junto, de comunicar esse serviço. E a gente não fala, e o convite da entrevista que surgiu por iniciativa da Tamara, não é por falar só da Casa Design, mas falar sim de uma história de passado, presente e de futuro, que é um conteúdo legal dos blumenauenses, dos nossos ouvintes, das pessoas que estão acompanhando a gente no YouTube. Então o Guilherme Torres, ele é empreendedor e ele começou a Casa Design. E aí quando a gente fala de empreendedorismo, de desafio e da Casa Design, que muitas pessoas já ouviram falar, já tem o seu serviço. Eu conheci duas arquitetas que recomendaram a Casa Design, ou seja, já é uma referência aqui na nossa cidade de Blumenau, na nossa região aqui do Vale do Itajaí, e muitas pessoas também passam na frente da Casa Design que você escolheu estrategicamente. Sim. Que fica ali na Rua Tocantins. A Rua Tocantins é a rua que dá acesso à Ponte de Ferro. Então, bem localizada, estrategicamente localizada para você conhecer, encontrar e visualizar. Guilherme, como é que começou a sua história da Casa Design? Cara, a Casa Design, na verdade, ela surgiu... A minha história, na verdade, com revestimentos, ela já vem... São mais de 8 anos aí nesse segmento. Eu sou blumenauense, mas já viajei o Brasil inteiro. Eu já morei no Nordeste, morei em Recife 3 anos e meio, enfim. Então essa é a minha história com os revestimentos e principalmente com as lojas que são estilo Casa Design especializada. A gente chama de lojas especializadas, né? Principalmente em algum tipo de revestimento, algum serviço especializado. Algumas chamam de boutique, eu acho que isso é um pouco arrogante. Então eu prefiro loja especializada realmente por a gente declarar aquilo que a gente se propõe a fazer de melhor, né? E a Casa Design, na verdade, ela foi uma ideia que surgiu. Na época eu trabalhava numa empresa chamada Porto Design e a Casa Design surgiu para ser as lojas de fábrica dessa marca, né? Ou seja, a gente iria abrir várias unidades no Brasil com o nome Casa Design era uma importadora, importava os produtos e distribuía para essas lojas para vender direto para o consumidor final. Esse projeto não avançou, a empresa segurou ele, até por questão de dólar, como era uma importadora e tal. Esse projeto ficou na gaveta. Só que eles falaram, Guilherme, como foi tu que inventou, toca, fica com o nome e tudo mais. E a gente começou aqui em Blumenau com um escritório bem pequeno, não era na loja térrea, ficava no segundo andar do edifício Mont Blanc, ali na Elis Bom Pinto, atrás do fórum. E a gente começou bem devagarzinho, vendendo por representação no começo, e eu sempre tive essa questão, cara, acho que a gente pode fazer mais.
E uma coisa até, fica aqui uma dica para outros empreendedores, e eu vou dizer por que eu tô comentando isso. Saiu agora o registro de marca da Casa Design. Então nós somos detentores da marca Casa Design. Tá? Inclusive a gente já entrou com um pedido no Instagram, e agora se vocês pesquisarem o nosso é @casadesign. Né? E eu lá no começo já tinha essa preocupação, e eu comprei na época, acho que custou R$1.000, nem tinha dinheiro para fazer isso, mas falei, não, vamos apostar. E eu comprei o casadesign.com.br. Então a gente sempre tentou cercar para proteger a marca, sabe? Mesmo sendo pequenininho, uma coisa ainda embrionária, eu sempre pensei nessa questão de proteger a marca. E aí foi. Eu tinha uma atividade paralela, a Casa Design era meu plano B. O dia que eu não estiver mais na carreira corporativa e tal, eu vou sair e vou tocar a Casa Design. Veio a pandemia, uma série de coisas, aceleraram a minha ida para Casa Design. Eu falei, cara, agora vai, né? Eu não vou mais ficar, digamos assim, na dependência de um diretor, um gerente, ficar respondendo pra galera e tal. Eu vou tocar meu negócio, vamos ver o que vai acontecer. Era a tua veia empreendedora. Agora vai. E, cara, e aí eu assumi de vez. A Casa Design já tem 3 anos, como escritório de representação, 2 anos, e a partir de março do ano passado, a gente tocou realmente o full time lá. E a gente teve um crescimento bem interessante no ano de 2021. E aí, em agosto, final de agosto do ano passado, a gente abriu a Casa Design na Rua Tocantins 56. E estamos lá desde então. Cara, a gente experimentou realmente um crescimento muito grande, mas sempre uma coisa pé no chão, assim, sabe? A gente é muito chato, e eu falo chato mesmo com a questão da instalação. Então, depois a gente vai abordar um pouquinho mais sobre o processo do piso vinílico. Mas, cara, piso vinílico você pode comprar na internet. Você entra lá na internet e compra. Mas quem é que instala? Né? Quem é que te dá garantia? Quem é que vai olhar para o teu ambiente, ver quais são os pormenores, quais são os detalhes, e vai te sugerir os melhores resultados, os melhores detalhes, e vai conseguir executar isso? Uhum. Então a gente pensou, cara, tem uma oportunidade aí. Enquanto muita gente quer fugir da responsabilidade, de dar garantia e tudo mais, a gente se compromete. Então a garantia é toda com a loja, com a Casa Design. E a gente tem uma equipe própria, tanto que a gente fundou agora em janeiro a Casa Design Instalações. Então, justamente para você conseguir contratar tudo com a mesma empresa, né? Então, e aí isso tem alavancado muitos negócios para a gente, porque os clientes realmente têm confiado. E, Guilherme, para a gente ir desmembrando a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui. Falasse que tivesse 8 anos de experiência no setor de revestimento, depois desse esse passo de ter a consultoria, a representação. Isso. E depois a loja, que tem a representação, mas ela tem uma questão comercial e de varejo, que tanto eu, como consumidor final, que estou ou comprei um apartamento, ou reformando uma casa, meu escritório, qualquer ambiente, vou lá e posso olhar o produto, como pessoas especializadas, como arquitetos, designers de interior, até às vezes um engenheiro, podem ir lá também trabalhar, e vocês também fazem essa consultoria junto a essas pessoas especializadas. Mas para a gente entender é o seguinte, quando você fala em revestimento, o que engloba revestimento? Revestimento, na verdade, a gente está falando já da parte de acabamentos que vão efetivamente preencher as áreas brutas das casas ou dos apartamentos. Então, uma casa ou um apartamento na planta, ele vai ter um contrapiso bruto, a parede bruta, normalmente as construtoras já entregam pintadas e tal, mas você vai precisar botar alguma coisa, principalmente no piso, que é hoje o nosso maior foco. Uhum. Então, quando a gente fala de revestimentos na Casa Design, a nossa especialidade é o piso vinílico, né? Para o chão, obviamente. E agora a gente está vindo com um novo produto chamado teto vinílico, que é uma evolução do forro de PVC, principalmente em relação à qualidade e à impressão HD em alta definição, né? Ela realmente deixa o ambiente muito, muito bonito. Então a gente também se especializou nesse outro material para agregar também, às vezes, na mesma etapa da obra. Então a gente consegue fazer tanto o piso quanto o teto. Então, quando a gente fala, beleza, a gente falou de revestimento, como tu falou, bem didático, a casa ela pode ser entregue crua, um apartamento dificilmente acontece, normalmente tem um revestimento da parede, mas pode ser crua, assim. Ou é um revestimento bem simples, assim, que a consultora só tá botando para não entregar sem nada, né? Então, vamos dizer assim, eu colocar um gesso, um piso e passar uma massa na parede, isso tudo eu posso chamar como revestimento, assim, de uma certa forma. O revestimento, ele tá implícito que você tem alguma coisa aplicada por cima do material bruto, tá? Perfeito. A tinta não deixa de ser um revestimento, né? Mas é um revestimento também. Beleza.
E aí agora a gente entra na questão do revestimento, onde vocês iniciaram, se especializaram e vão expandindo, que é a questão do piso. Quando a gente olha em piso, a gente vê um acompanhamento de histórias. Quando a gente foi na casa do nosso avô, bisavô, normalmente o piso ou era de tijolo, às vezes um tijolo escovado, um cimento, e muitos eles tinham ou eram pisos realmente de madeira corrida, assim, mas madeira mesmo. Uma tábua corrida que a gente tábua. chama. Isso aí, tá fugindo o nome, né? Aí depois veio ali aqueles tacos. E aí depois a gente foi acompanhando o seguinte, da cerâmica, do porcelanato, e nos últimos anos, isso já há mais de uma década, a questão do vinílico. E cada vez mais a gente vai vendo a aplicação do vinílico. Quais são as diferenças e por que essas mudanças? Tá. Na verdade, o vinílico, ele é uma tendência por vários motivos, né? Primeiro de tudo, é pela facilidade de transporte, a questão logística do vinílico facilita muito, né? Então ele é bem mais leve do que um porcelanato, do que uma cerâmica. Vamos supor, né? 100 metros quadrados de piso. Cara, vai encher metade dessa sala aqui se for de porcelanato. Perfeito. Né? Se for de piso vinílico, vai dar talvez umas 10 caixas de 1,20 m de altura. Né? Então, mais compacto, porque ele tem 2 milímetros. Geralmente uma placa de cerâmica ou de porcelanato tem entre 8 milímetros e 1 centímetro, 1,2 centímetros. Né? Então a questão do peso, toda a questão logística, quebra pra caramba, né? O porcelanato. Né? E aí, precisava de algumas outras alternativas. Ele é um piso gelado, o processo produtivo dele é extremamente... Até as empresas vêm se especializando, mas é um processo realmente que polui, etc. Um extrativista, né? Tem uma questão de impacto ambiental um pouco maior. Não que eu seja eco-chato, mas hoje em dia a gente precisa falar um pouco dessas coisas também. O PVC, que é a matéria-prima, né? Que é um plástico, que é a matéria-prima principal do piso vinílico, ele é reciclado, né? Então já tem mais um ponto positivo. E a questão... E aí é só você realmente pisando, tendo contato com o material, você vê que é um material quentinho, tem um toque um pouco mais... Ele não chega a ser mole, mas ele tem um toque que parece emborrachado. Então tem muitos benefícios. E outra coisa é a questão da facilidade para instalação, né? Então a gente tem tantos vinílicos colados, que dão um pouquinho mais de sujeira por conta de um nivelamento com argamassa que é necessário ser feito. E a gente já tem a evolução que são os vinílicos clicados, né, que para vários ambientes a gente já consegue chegar e só encaixar uma peça na outra sem nenhum tipo de sujeira de massa, de lixamento, de nada. Né? Então, realmente, é uma evolução e a velocidade de instalação. Né? Hoje, no vinílico clicado, a gente é muito requisitado para fazer vinílico clicado em obras comerciais. Né? Pô, o cara não pode ficar com o comércio fechado, né? Então a gente entra, às vezes, num sábado final da tarde, fica no sábado, domingo, o cara pode abrir na segunda-feira sem problema nenhum, que o piso já vai estar instalado. Eu estou falando isso de áreas de 120, 150, 200, até 250 metros a gente consegue fazer em 2 dias, tá? Então, claro, áreas um pouco mais livres, sem muitos móveis, sem muitos recortes, mas uma área realmente que está liberada, em 48 horas a gente consegue fazer em torno de 200 a 250 metros quadrados. Uhum. E aí eu ia ter uma pergunta, um comparativo. Às vezes quando as pessoas vão falar do porcelanato, uma das reclamações não é nem do porcelanato, como você falou. Ele às vezes é pesado, ele tem os cortes ali que às vezes são mais dificultosos, existe a perda maior. Mas o que eu sempre escuto de reclamação é a fuga. No vinílico, existe a fuga? Na verdade, não existe a fuga propriamente dita, que é realmente o espaço que eu tenho que deixar, né? Indo para a parte mais técnica. Desculpa se eu estiver falando muito tecnês aqui, mas é porque eu vim do porcelanato também. Eu fui gerente da Portinari por 3 anos. E o que acontece? O porcelanato, ele é uma peça, né, que entra num molde, vai para um forno e a peça sai lá no final. E a gente, inclusive, chama de biscoito. Realmente você assa um biscoito e ele sai lá no final. E aí tem os modelos retificados, que é uma máquina que passa e deixa a peça num esquadro perfeito e totalmente retas. Essas exigem fuga de 1 milímetro, 1,5 mm. Então fica aquele espacinho bem pequenininho. Falando de uma cerâmica que não é retificada, que não passa por esse processo de esquadro e tudo mais, as juntas já vão para 3 milímetros, 4 milímetros. São aquelas mais antigas, inclusive, que é aquela junta grandona, que acumula sujeira e tudo mais. No caso do vinílico, isso não acontece. Né? Então, como ele é realmente cortado numa máquina, num molde,
as peças são encostadas umas nas outras sem necessidade de rejunte. Isso ajuda bastante, obviamente, no visual e também na questão da higiene, né? Não fica acumulando aquela sujeirinha no rejunte. Isso que eu ia dizer, que normalmente quando a gente vai falar, gostaria de botar aqui um porcelanato, aí eles normalmente, o pessoal, não, pega uma peça maior. Só que às vezes é inviável para transporte, e dependendo, tu mora num prédio, sim, tem o que elevador... a peça. Isso. A gente tem porcelanatos, a gente acompanha sempre o mercado, a gente é fã também do porcelanato, até porque o vinílico você não pode usar em área externa, por exemplo, piso antiderrapante. Eles se complementam, né? Eles se complementam muito. Então a gente sempre pensa, não, é só vinílico. Não, a gente realmente, como a gente trabalha muito com arquitetos também, a gente tenta sempre entender essa complementariedade. Depois eu vou falar mais uma coisinha de um acabamento do vinílico com porcelanato, mas a gente acredita muito, muito nisso. E hoje tem porcelanatos de 1,5 por 3. Né? Como é que você vai... No elevador já não vai. Né? Não faz a curva na escada. Como é que você vai ter que içar uma peça dessa, né? Então tem esses pormenores. E aí, isso que eu ia dizer, que normalmente eles recomendam uma peça grande porque dá menos fuga. E aí o problema da fuga era da sujeira. E aí, normalmente, quem é bem detalhista fica porque vai escurecendo, né? Vai. E aí, nisso, no vinílico, essa era a minha dúvida. Se tinha fuga, não, mas explicasse que não tem. Uma outra pergunta técnica. Do vinílico, a questão, a gente mora numa cidade como Blumenau, a nossa região aqui do Vale do Itajaí, ela é uma região úmida e que tem diferenças de temperaturas grandes. Verão é quente, abafado, e o nosso inverno é frio e úmido. Isso no vinílico, ele influencia na questão da durabilidade, na aplicação, mas também no conforto do usuário. E aí, emendando já pergunta para falar sobre qual é a realidade. O vinílico, ele também, principalmente para quem mora em prédio, ele é interessante para a questão de ruídos? Sim. Em relação à umidade, né? A umidade está muito relacionada com a instalação. Então eu preciso me preocupar com a questão de umidade ascendente, principalmente em casas térreas. Né? Claro, a gente está falando de ambiente úmido. Ambiente úmido não tem problema nenhum. Eu posso levar o vinílico até dentro de um banheiro. Você pode tomar um banho lá com a tua ducha o mais quente possível. Isso não vai afetar. O que prejudica o vinílico... Posso, vamos dizer, pode. O banheiro... Eu só não posso botar dentro do... E aí que eu vou entrar nessa parte. Porque que acontece? A massa que a gente utiliza e a cola é a base de água, né? Então, por quê? Já respondendo a tua outra pergunta. Porque ela é um adesivo acrílico que trabalha. Ele ajuda o vinílico a trabalhar. Ele vai sim... Claro, não é uma coisa visível que vai levantar igual aquela cerâmica antiga e tal, mas é uma cola que permite que esse vinílico trabalhe, tanto contraia quanto se expanda, né? Então isso vai garantir que ele vai permanecer colado. A nossa preocupação é com umidade realmente de infiltração, né? Porque aí sim, molha a massa, aí pode rachar, rachando a massa, molha a cola, molhando a cola o vinílico descola, né? Então essa é a nossa preocupação em relação à umidade. Tá? E aí, consequentemente, então, por ter uma cola, o vinílico que já vem do material plástico, PVC, emborrachado, de uma certa forma, assim, falando tecnicamente, né? Ele, então, ajuda a reter barulho, essas coisas assim. Isso. O que acontece? A gente tem os pisos residenciais, eles já ajudam, que são os de 2 milímetros de espessura, que são hoje os mais utilizados em apartamentos, em residências e tal. Tem o de 3 milímetros, que daí já tem uma resistência um pouco maior, inclusive a arranhões e tudo mais, já indo para uma resistência muito similar ao que é um porcelanato, né, em relação a riscos e tudo mais, principalmente pensando em ambientes comerciais. Daí. E tem algumas linhas específicas, a gente tem pisos da marca Target, que tem 7 milímetros de espessura, tá? E eles chegam a ter uma redução de até 18 decibéis em relação a ruído pro apartamento de baixo. É bem incrível, ele é específico para isso. Então, quem tem problema, às vezes, com o vizinho de baixo, alguma coisa assim, já sabe que, é um cara que recebe mais amigos, uma turma um pouco mais bagunceira. Tipo o João. Vale a pena investir num revestimento daí, num vinílico que tenha essa resistência, né? João, tem esse problema com o vizinho? Não. Nem em cima e nem tu gera? Não, que eu ia dizer, qualquer coisa, se tem vizinho em cima, faz que nem eu. Já leva o cartão ali da Casa Design, ó. Que tá a solução para não te encher o saco mais. E tu sabe que durante a pandemia, quando as pessoas estavam em casa ainda, a gente foi bastante requisitado, porque o vinílico clicado, ele vem com uma manta de EVA embaixo, colada na própria placa. E ele também, foram feitos testes em laboratório, a gente tem um laudo técnico, ele tem nível 1 de redução de ruído. Então, com criança em casa e tudo mais,
muita briga de vizinho, e aí o vizinho de cima acabava procurando a gente pra, vamos botar um piso aí pra tentar resolver um pouco, e acaba que não resolve 100%, porque não é uma manta acústica, não é um isolador, né, efetivamente pra questão acústica, mas ele barra bastante, e na maioria dos casos, como deixar cair coisa, brinquedo, carrinho, essas coisas, ele dá uma boa isolada. Não, é isso que eu ia dizer, assim, dependendo do porte do cachorro, que às vezes a gente escutava a patinha, ele deixa de ser aquele toque seco, né? Se você pegar uma madeira ou mesmo um laminado, que é a base de madeira, ele faz aquele toque-toque, aquele tique-tique-tique das unhinhas, né? No vinílico não tem isso, tá? É salto, tudo mais, não dá aquele barulho poc-poc, né? Estamos conversando aqui na Jovem Pan 88,7 FM e também no youtube.com/Jovem Pan Blumenau com Guilherme Torres, que é da Casa Design, uma loja especializada aqui em Blumenau que atende todo o Vale do Itajaí, litoral norte catarinense, também com a questão de piso vinílico e revestimentos para a casa. Hoje a Casa Design, ela trabalha com tudo o quê? Eu entrando na Casa Design, o que eu encontro? Além do piso vinílico, Sim. óbvio. O piso vinílico, que é o nosso carro-chefe. O teto vinílico, que são os forros, tanto para área interna quanto para marquises e tudo mais. Isso que eu ia aproveitar perguntando. Eu não sei se no nosso plano aberto ali dá para ver o forro, não, né? Mas a gente tem um forro aqui da rádio. Hoje, vamos dizer, se eu tenho interesse de trocar esse forro, existe essa... Existe. E são os modelos que existem hoje, eles saem daquele convencional do branquinho, cinzinha, begezinho, aquele marronzinho. Ele realmente foram produtos pensados, desenvolvidos, inclusive com arquitetos. Tem arquitetos que assinam essas coleções de teto vinílico, porque tem muita variação. Então tem imitando ripado, tem tábuas corridas, tem madeiras mais antigas, né? Então, assim, tem vários designs que são possíveis. Imitando cimento queimado tem também. Então, para a pessoa conseguir imaginar, assim... Primeiro imaginar não, né, gente? Se você tem interesse e curiosidade, você vai lá na Casa Design e entra no Instagram da Casa Design. Vai ter bastante coisa lá. Que já vai visualizar. Mas eu, como estou aqui no rádio agora, ali, imaginando o que eu já vivo vendo piso vinílico no chão, que às vezes simula uma madeira, uma tábua ou tijolo, eu consigo ter essa mesma aplicação realista no teto? No teto. E aí a gente consegue trazer um pouco mais dessas opções para os clientes que são um pouco mais exigentes, vamos dizer assim, porque ele sai do trivial do que é um forro de PVC tradicional, né? Essa marca que a gente trabalha, que se chama Teto Vinílico mesmo, ela se especializou nesses designs e principalmente na questão da impressão em alta definição. Então, quando você olha de longe, né, mesmo pé direito normal de 2,70 até 3 metros, quanto mais alto, mais bonito fica, porque dá aquela sensação de amplitude, mais legal fica. Então, realmente tem muitos modelos. E tem muita gente que quer combinar, às vezes, o piso do chão com o piso do teto, então tem várias tonalidades. A gente auxilia nessa escolha das cores também, né, de comparação de amostras, tanto do piso quanto do teto, para fazer essa composição. Não, e como tu falou, o exemplo que tu deu do cimento queimado, às vezes no teto, o cara faz uma iluminação industrial, uma parede branca, aí com um piso ali, fica sensacional, residencial, mas que nem o ambiente aqui que a gente tá falando do estúdio podcast, a gente quer dar uma modernidade, ou daqui a pouco ele é um estúdio mais específico de algo, deixa aconchegante. Sim, e outra questão é a durabilidade, né? Só de fábrica são 20 anos de garantia. Então é um material realmente que não vai mofar, não vai estragar, não vai dar cupim, né? Nossa região que é muito úmida, né? Às vezes um forro até que o pessoal utiliza muito, aquela lã de vidro, começa a mofar, começa a ficar, né? Então no teto vinílico, por ser de PVC também, ele não tem isso. E o mais legal, a gente se especializou na instalação também. Então você compra o produto e instala com a Casa Design, né? Não é um terceiro que vai lá na tua casa, ou que você vai ter que procurar depois alguém que saiba fazer, ou que saiba instalar, que já conhece esse material. Então pode contratar tudo com a Casa Design também. A gente tentou, principalmente no piso vinílico e no teto, e nos rodapés também, que é um complemento dos pisos, a gente realmente faz com a equipe própria, né? E aí, falando dos revestimentos, a gente tem os azulejos, que são produtos bem exclusivos também. Eles são feitos com uma técnica quase que artesanal, tipo uma serigrafia de camiseta. Então, um produto bem exclusivo são os azulejos. E a gente tem revestimentos cimentícios também para a parede, para dar uma complementada no portfólio. Mas esses a gente não instala, porque a gente já sabe que tem bastante
A maioria das pessoas já tem um pedreiro de confiança, ou o arquiteto já indica, então fica mais tranquilo para o cliente e a gente realmente foca no que é de vinílico. Perfeito. E aí você comentou ali que a Casa Design, além de ter os produtos, vender o piso vinílico, o teto vinílico, o rodapé, mas nessa questão do vinílico, que é o que vocês são a referência, assim. É o que a gente se posiciona, realmente. Tanto que no nosso site, se você entrar lá em casadesign.com.br, tá lá na entrada chamada seu próximo piso tem que ser vinílico. Isso. É meio que o nosso slogan, assim. E aí, nisso dali, quando a pessoa entra, é óbvio, como tu falou, ela às vezes vai surgindo uma necessidade e vocês entenderam o mercado, os consumidores e acabam oferecendo um produto a mais ou outro. Mas do vinílico, falasse duas questões. Hoje o vinílico, a gente procura alguém que seja especializado. Então vocês trabalham com marcas com garantia e qualidade. E o principal, não adianta ter garantia e qualidade. Você estava enfatizando que também é muito importante esse processo de instalação. Isso. Como é que surgiu essa definição assim? A instalação tem que ser com a gente. Como é que... Porque os produtos você já conhecia, mas assim, decidiu assim, a Casa Design vai fazer do começo ao fim. Neto, na verdade, até vou expor um pouquinho do que é a nossa estratégia. Nem devia, mas para vocês a gente vai conversar um pouquinho e também são muitas coisas para copiar, sem falsa modéstia, para copiar realmente você precisa se dedicar e estar disposto a fazer o que precisa ser feito. Essa necessidade e as coisas que a gente implementou na Casa Design estão muito associadas a... Eu tenho muitos amigos arquitetos, pessoal de obra, eu vim desse mercado, conheci muitas lojas no Brasil e sempre que você conversa com alguém que está fazendo obra, que está reformando, que está construindo, a pessoa nunca está assim, cara, tô fazendo uma reforma lá em casa, cara, meu, tá muito legal. Cara, a pessoa tá sempre assim, meu Deus, tô reformando, pra que eu fui inventar isso? Cara, o orçamento era X, já virou 2X, e o pedreiro, e o pintor, e não sei o que, né? A pessoa nunca tá, tipo, vibrante que tá reformando. Eu falei, cara, a Casa Design tem que ter uma proposta diferente. Por mais que a pessoa se incomode ou venha se incomodar com as outras etapas da obra, a gente vai tentar fazer a nossa etapa do piso vinílico ser a mais tranquila possível, né? Aí tu pensa assim, pô, Guilherme, que coisa ousada e tudo mais. E, cara, o único jeito de fazer isso é com uma equipe própria, né? Então, o treinamento que a gente dá... E a gente faz uma viagem aqui, fazendo um outro parênteses. Na Casa Design a gente trata como se a gente fosse uma empresa de software. Eu pensei, cara, a gente não trata instalador como peão, para começar. Eles são o nosso ativo mais importante, porque não adianta nada eu te fazer a venda, você se apaixonar pelo produto, né? Pô, tá tudo legal, você começa a sonhar te vendo todo um conceito de uma entrega, de uma garantia, e chega lá na obra, não funciona. O aplicativo trava, não funciona, não veio com as funcionalidades que eu contratei. Então a gente faz muito essa analogia. Então, como é que a gente corrigiu isso? Primeira coisa, a visita técnica. A gente visita todas as obras que são contratadas com a gente, né? Salvo uma ou outra que está muito... Ou a gente já fez uma obra no prédio, ou conhece o arquiteto... Aí talvez não, mas normalmente a gente visita todas as obras que a gente vai fazer, principalmente quem chega a contato mais frio, assim, do WhatsApp, ou mesmo pelo direct do Instagram, que a gente precisa ainda explicar para a pessoa como que funciona o vinílico passo a passo. Então a gente faz a visita técnica até para conseguir planejar a execução dessa obra, né? Porque às vezes a gente recebe de um outro fornecedor a obra, vai entregar para um outro, então a gente tem que entrar nesse fluxo. E a gente foi resolvendo esses pequenos problemas. E o maior de todos, que é a questão realmente do comprometimento, e eu realmente tenho muito orgulho de falar disso, é que a gente realmente se compromete com a entrega, né? Então, enquanto outros players, outros, né, concorrentes, eles falam, não, cara, compra o piso aqui, aí eu tenho 2, 3 instaladores aqui para te indicar, em home center é assim também, ó, tenho aqui uns que instalam pra gente, negocia direto e vê o que acontece. Qualquer problema que acontece na obra, e aí se você entrar no Google, você vai achar de várias empresas, várias histórias. Cara, tu comprou o piso num lugar e instalou com outro. Deu problema. A loja fala que é o instalador fala que é a loja fala que é a fábrica fala que é o instalador. Nunca mais você consegue ter a solução do teu problema, né? Então a gente antecipou tudo que poderia tudo poderia causar algum tipo de problema e solucionou dessa forma. E outra coisa interessante da Casa Design é que a gente faz um orçamento que engloba tudo. Então, por exemplo, coisa básica. Vamos reformar aqui,
tem a porta já numa certa altura. Eu vou fazer o nivelamento, vou colar o piso, a porta vai ficar um pouquinho mais... O piso vai ficar um pouquinho mais alto, a porta vai começar a arrastar. A gente corta a porta, né? Mas a gente foi além. A gente não passa só uma plana embaixo para desbastar a porta, não. A gente comprou uma máquina de porta, eu saco a porta fora, ponho ela no cavalete, corto exatamente os milímetros que eu preciso e fica um acabamento perfeito, né? Então a gente sempre procura ir além. E nesse orçamento fica tudo englobado lá. E o cliente, no final, a gente se responsabiliza por aquele orçamento. Então, se tinha 3 portas para cortar e lá no dia da instalação eu descobri que tem uma quarta, a responsabilidade é da casa da design. Porque eu tive a oportunidade de visitar e ver todos os detalhes. Então, se eu não te cobrei, agora eu assumo a responsabilidade. Então, a gente realmente está indo pro risco e totalmente focado no cliente, né? E, cara, tá aí, a gente tem com 61 avaliações 5 estrelas no Google Meu Negócio, né? Com nesse 1 ano aí de casa design, realmente, porque a gente está tocando 100% focado no negócio. Então, assim, as coisas estão acontecendo, a loja de balneário, mas por quê? Porque a gente realmente se compromete, né? Até tem uma analogia bem engraçada que eu gosto, tem o café da manhã do americano, né? Que é o ovo e o bacon. Sim. A galinha não tá tão comprometida com esse café da manhã, ela botou o ovo. O porquinho não, o porquinho deu bacon, né? Então a gente realmente, parece besta, mas a gente realmente caminha para esse comprometimento hard, assim, sabe? E aí, só para finalizar esse meu ponto, a gente tem parceria com as marcas, quando tem algum problema de fabricação, que pode acontecer, né? Passou batido alguma coisa no processo de controle de qualidade, alguma coisa assim, a gente tem um acordo com as fábricas, que a fábrica manda um técnico para avaliar, às vezes nem precisa, se for defeito de fabricação mesmo, já manda o produto, a reposição do produto, a gente faz todo esse trâmite, cliente da Casa Design não liga para o 0800, não troca e-mail com saque, não fica mandando, a gente faz todo esse trâmite na questão de defeito de produto. E o mais interessante é que quando é defeito, é de produto mesmo, né? Porque se você pegar estatisticamente nas fábricas, 99% dos problemas que acontecem são de instalação. E a gente zerou os problemas de instalação por respeitar os processos e usar os materiais corretos. Tanto que às vezes os clientes pedem, pô, Guilherme, não tem como a gente negociar um desconto melhor, alguma coisa? Cara, daqui para baixo, só se eu tirar a qualidade dos materiais. E eu não vou tirar a qualidade dos materiais. A gente tem que usar esses materiais para poder entregar a garantia completa para você, né? Então, e a gente não quer o nosso nome associado a produtos ruins, de baixa qualidade, que infelizmente existem no mercado, ajudam a baratear o orçamento, mas depois o barato pode sair caro, né? Perfeito. E Guilherme, falasse ali o nome da cidade, Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. O que a Casa Design... Cara, a gente começou a receber uma série de demandas, vamos dizer assim, de arquitetos que já atuam tanto em Blumenau quanto no litoral, e começou a fazer alguns testes com anúncios em mídia paga no litoral, e a gente teve um retorno muito, muito bacana. A gente fez alguns estudos de mercado lá na região também e viu que tem uma oportunidade muito grande para a gente atuar naquela região também. No início a ideia era que a Casa Design virasse, a gente ainda está desenvolvendo esse projeto, que se torne franquias, né? O que mais barra é a gente encontrar empresários, não só que tenham dinheiro, mas que sejam comprometidos com o negócio, assim como a gente é com a questão da garantia, da qualidade, de não tirar o corpo fora. Encontramos uns parceiros para serem sócios. Eu vou ser sócio dessa loja em Balneário, mas eu vou ajudar no começo da operação e tal. Mas a gente está indo para Balneário, que é um mercado, até em números hoje ele é maior do que o de Blumenau, se a gente pegar metro quadrado e tudo mais. Então, assim, a gente realmente quer levar a Casa Design para lá, para levar também a nossa qualidade, para que mais gente conheça, mais gente tenha oportunidade. E eu sou um entusiasta do piso vinílico, né? Então, eu quero que mais pessoas conheçam. A loja lá, ela vai ter o dobro do tamanho daqui de Blumenau. Por questões de negociação mesmo, surgiu uma oportunidade de uma loja muito maior. A gente está pegando para realmente se tornar uma galeria de piso vinílico, onde a pessoa possa ir lá, conhecer, ver todos os detalhes. A gente vai ter muita coisa de produto instalado com acabamentos que você já pode imaginar, já pode ver, não precisa imaginar, já vai ver como é que vai ficar na tua casa. Vai ter experiência. Né? Vai ter essa questão da experiência muito mais latente no showroom, né? Um espaço ainda mais confortável para a gente fazer eventos e tudo mais. Então a gente está bem, bem satisfeito. A previsão de inaugurar agora final de junho. Pô, que legal, não? Os acabamentos. E o raciocínio é bem esse. O mercado, por ser uma cidade
apesar menor, a área da construção lá é o principal negócio junto ao turismo, então, constantemente. E aí fica num polo nacional da construção civil e também dessa parte de design, nada melhor do que vocês estarem lá, onde as pessoas vão buscar referências e essas referências se refletem em todo o país. É o nosso próprio exemplo de Blumenau. Quantas construções a gente viu, em primeiro lugar, em Balneário Camboriú, exemplo, a pele de vidro, que são os vidros com fachadas, e agora, nos últimos anos, é que Blumenau começou a implantar. Não, muito legal essa novidade, não tinha isso no meu radar da entrevista, aí quando tu falou, tanto que eu tava me policiando para falar um pouquinho do litoral, Sim. E aí isso casa com duas coisas que tu falou no início. Uma, sobre a questão, e aí que eu acho que serve um conselho para todo mundo, sobre o registro de marca, e o outro que tu falou sobre também, uma parte que aí foi nos bastidores, sobre pensar um negócio. Como é que essa questão do registro de marcas hoje é algo que foi positivo para ti, isso que tu fez no início, sem ter uma noção de onde ia chegar, é óbvio que tens uma noção da tua ambição. E o outro é de enxergar a Casa Design como um negócio, mas também conseguir enxergar hoje o mundo dos negócios, do comércio, até com esse passo que tu tá dando, que é ampliar o teu negócio. Sim. Cara, na verdade a gente sempre tentou... A gente não tá reinventando a roda, né? Eu falo, e a gente estuda tanto que se você olhar as startups, né? Pô, fintechs, né? Não sei o que, tech, tudo é tech. As construtechs foram as últimas, né? Me corrija se eu estiver errado, mas do que a gente acompanha, assim, foram as últimas, porque é um mercado mais difícil no sentido de que é muito retrógrado ainda, né? Em algumas ações de mercado, a forma como atua, como atende, como vende, e por ter essa questão do serviço atrelado muito forte, que na verdade ninguém quer, ou pouca gente quer se comprometer. Né? E por isso que eu bato tanto nessa tecla. E o que a gente fez foi olhar para o mercado, o que pouca gente, ou quase ninguém estava fazendo, e tentar focar no cliente. Assim, a gente se coloca muito no lugar do cliente. Tá, e se fosse a minha casa, como é que eu gostaria que fosse? Né? O atendimento, o piso, o acabamento, o que eu gostaria que me falasse? Na verdade, o pessoal até briga comigo, porque fala assim, pô, Guilherme, vocês vão na casa do cliente, se o cliente gravar a visita técnica, ele pode simplesmente pegar e contratar outra pessoa e falar, eu quero que faça isso, né? Eu já fiz teste e, cara, no final das contas as pessoas acabam confiando na gente do começo ao fim, então isso não é uma ameaça pra gente, mas realmente esse empoderamento. E a gente foi realmente no que o mercado tá fazendo. Cara, poder na mão do consumidor, né? Então, ao invés de ficar falando pro vinílico, eu podia vir aqui e falar, não, Neto, pô, o piso vinílico é legal, é bonito, é quentinho, o design é legal, é legal para tocar, é bom pro pet, pode molhar, é fácil de lavar, é higiênico, não sei o quê, é fácil de instalar. E a gente fala o que ninguém fala pro consumidor final. Do que é difícil, da onde pode dar problema, mas a gente conta também o que a gente vai fazer para antever e para evitar que esses problemas aconteçam no pós-obra. Né? Então isso gera uma confiança, uma segurança no cliente. E basicamente foi isso, empoderar o consumidor. O consumidor final, ele chega lá e fala, cara, agora eu entendo de piso vinílico. E aí acabam prestigiando a empresa que dá esse empoderamento. Né? Uhum. E uma questão ali que tu levantou foi sobre... Agora tu vai me corrigir, tá? Não. Sobre pecados capitais e também tinha uma outra... Os 7 sentimentos da criança interior. Isso. Que tu estava estudando isso. Sim. E essa aplicação no mundo dos negócios. Então, isso na verdade, essa metodologia eu sou obrigado a citar o André Diamant, que é o criador dessa metodologia, se chama Sexy Canvas. Não tem nada a ver com pornografia, com sexo, com nada, né? É só porque é um nome para chamar atenção e ele tem a ver com eletrificar o cérebro das pessoas e o objetivo dessa metodologia era explicar por que algumas marcas têm sucesso, por que a Apple consegue vender um celular de 10 mil reais e outras marcas não, né? Não só pelo o design faz parte disso também, mas como ela eletrifica as pessoas. E essa metodologia, ela chega a ser simplória, ela é complexa, mas ele fez de uma forma simples de a gente compreender e tudo mais, que ela se baseia nos 7 pecados capitais, né? Vaidade, a gula, a ira, a ganância, enfim. E os 7 sentimentos da criança interior, que é a segurança, aquela questão, né, do quentinho, do seguro,
a diversão, o pertencimento, que é fazer parte de um grupo, né? Fazer parte de uma sociedade, se sentir incluído, amor, entre outras coisas. E tudo isso são coisas que eletrificam a mente humana, de forma positiva ou de forma negativa, né? Quando eu falo que a gente dá todas as garantias, que a gente tem equipe própria de instalação, que não são terceiros, eu mexo com a questão da segurança na criança e ao mesmo tempo com a questão da ganância, da avareza, né? Pô, se tem toda a garantia, qualquer problema que tiver, eles estão resguardados, não vou precisar gastar mais, não vou precisar... Então você vai eletrificando esses pontos de forma positiva nas pessoas e você tem que cuidar para não ferir esses itens, né? Então, por exemplo, se eu falar, não, aqui na casa a gente só vende o piso, a instalação eu vou te passar uns 2, pô, você tá ferindo a segurança, você tá ferindo a avareza, você tá ferindo uma série de coisas que isso faz com que o cliente se afaste do teu negócio, da tua venda, né? E a gente, então, trabalhou essa metodologia também para tentar desmistificar e desvendar como é que um possível comprador de piso vinílico ou de revestimento pensa, para poder eletrificar todas essas áreas, e a gente tem obtido bastante sucesso. E o que eu falo, até eu participei de uma live com o próprio André faz umas 3 semanas atrás, tinham quase 7.000 pessoas participando, é usar com muita responsabilidade porque você realmente consegue eletrificar, você vai atrair, isso serve pro pessoal também, tá? Não só pra tua empresa. Você consegue se tornar uma pessoa mais agradável. Isso é uma conversa um pouquinho mais filosófica que talvez seria assunto para um outro podcast. Mas enfim, tu torna a tua empresa, o teu produto, o teu self, né? mais atraente, e isso você tem que trabalhar com muita responsabilidade. Porque você vai fazer com que as pessoas se aproximem, você vai fazer com que as pessoas comprem. E, cara, você leva a expectativa lá pro alto. E aí, na hora da entrega, ela tem que acontecer. Senão o teu negócio vai sucumbir, não tem como fazer e não entregar. Então, esse senso de responsabilidade. Então, a gente tem usado algumas coisas diferentes para pensar e tentar reinventar esse mercado de construção civil, né? Olha, pô, muito interessante, como tu falou, o ensinamento, um estudo e a prática, que é a repetição e a compreensão, ela poder ser aplicada em algo pessoal e a gente levar isso como uma prática para o nosso negócio e ser o grande legado, né? E pra gente, o nosso tempo, ele é curto, assim, e como tu falou, dá pra gente explorar em outros episódios. E só para reforçar mesmo, tu falasse ali da questão do registro em um momento, sim, né? Que da Casa Design, que tu acreditou ali. Isso, tu sentiu essa diferença agora que tu tá fazendo essa expansão? Ela te trouxe uma segurança? Trouxe bastante segurança. E uma coisa que é no impacto não só pra gente, como, beleza, agora tem o registro da marca, ninguém vai vir aqui e vai mandar a gente mexer na fachada ou mexer na nossa comunicação. Mas uma coisa que a gente ainda tem noção, né? Todo mundo sabe, mas a gente ainda vai experimentando aos poucos a potência que é o Instagram. Né? E, cara, o fato da gente falar para um cliente, e qual que é o Instagram de vocês? Não, é Casa Design. Tá, mas... Não, é Casa Design. Não é Casa Design. Antes era @Casa Design Blumenau. Né? Ia ser Casa Design BC, a loja de balneário. Agora não, a gente vai deixar tudo no mesmo Instagram, @Casa Design. Tá, e qual que é o Instagram? @Casa Design. Então isso dá até feedbacks de clientes, mas, cara, isso dá uma confiança. Pra vocês lá e a questão de, realmente os caras são donos do negócio, sabe? E, enfim, isso realmente a gente tem experimentado e valeu muito a pena. Guilherme, pra gente encerrar a nossa entrevista aqui, né, Guilherme Hildebrand Torres, que é o empreendedor, aí proprietário, diretor da Casa Design, unidade aqui em Blumenau. Em breve, e aí quando você também puder ver a entrevista no nosso YouTube, já vai ter ali em Balneário Camboriú, atendendo toda a região do Vale do Itajaí e nosso litoral catarinense. Inclusive, como ele comentou agora há pouco, você também pode seguir aí no Instagram, no @Casa Design, isso mesmo, @Casa Design, não tem nada de ponto oficial, não. Ponto Blumenau, é Casa Design, ali seguindo. Aí uma pergunta pra gente finalizar assim, o que representa piso vinílico para você e como algo para as pessoas terem na sua casa, que é o momento de... Em sua casa, o seu negócio, sim, que é... No negócio a gente sempre fala, às vezes a gente passa mais tempo acordado no nosso negócio do que na nossa casa. Mas na nossa casa a gente tem aquele apreço de ser o nosso lar. Sim. O que representa piso vinílico? Para o Guilherme e também
como a questão quando tu oferta isso para as pessoas? Cara, o piso vinílico foi o produto, foi o que mudou a minha vida, fez essa virada de chave na minha carreira de funcionário, gerente comercial, enfim, gerente nacional de vendas, para o Guilherme empreendedor. Né? Então eu tenho um carinho muito grande e eu vejo uma oportunidade incrível de negócio, até rapidinho. Hoje o piso vinílico representa entre 4% e 5% do mercado de revestimentos para piso, enquanto cerâmica, porcelanato é 60%. Então a gente tem uma avenida de oportunidade ainda dentro do piso vinílico, né? E cara, para as pessoas, eu sou suspeito para falar, mas realmente é o que tem de mais moderno, de mais rápido, mais seguro, mais limpo para uma reforma rápida ou mesmo para quem tá construindo, né? Um contrapiso bruto e vai ser realmente o revestimento definitivo ali. Cara, vai para o vinílico porque tem garantia, né? As fábricas que a gente trabalha têm 10, 15 anos de garantia de fábrica. Ainda não deu tempo, mas são produtos para durar 20, 25 anos na casa ou no escritório das pessoas, né? A questão do conforto térmico, acústico, facilidade de limpeza, a higiene, realmente para casa e para escritório hoje é o que tem de mais moderno, tá? E um custo-benefício bem interessante também, não perde, não é mais caro que um porcelanato, por exemplo. Né? Se você considerar ter que remover, ou mesmo um porcelanato de um formato um pouco maior, com um design um pouco diferente. A vastidão de modelos, hoje a gente tem vinílico imitando cimento queimado, imitando mármore, né? Imitando granitos, então a gente tem bastante opção para atender todo mundo aí. Perfeito. Guilherme, obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Espero que tenha gostado, né? E desejamos eu que agradeço. mais... Obrigado aí, cara. E mais sucesso à Casa Design e essa tua veia de empreendedorismo, que é uma história muito bonita e bacana que a gente pode testemunhar e fica testemunhando. Valeu, obrigado. Vocês fazem parte da nossa história. Vamos continuar junto aí. É isso aí. E em breve em Balneário Camboriú, inclusive, aí a gente também vai estar lá, pegando praia, curtindo ali. E a gente também pegou na 2550, que também é uma avenida de saída, assim, então tem bastante... A gente adora uma muvuca, então faz parte aí. Pô, agora tu falou da 2550, eu morei na 2500 durante um tempo de faculdade, então tem boas lembranças. Ah, então, olha. Isso aí, fazendo a conexão. Eu morava entre a Brasil e a Terceira Avenida ali. Isso, ó, a gente fica no número 447, é 30 metros entre a Brasil e a Terceira, 30 metros de distância da Terceira Avenida. Ah, olha só. Então... Vizinho. Isso aí. Gente, terminamos aqui mais um episódio do Conecta Pan, pela 88,7 FM, a Jovem Pan Blumenau para todo o Vale Europeu. Você que gostou do conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe, porque é interessante esse episódio, que é uma história de empreendedorismo, uma história oriunda aqui de Blumenau, que está se expandindo, e o principal, que é como o Guilherme falou, hoje o mercado do vinílico, ele está de 4% a 5% do mercado nacional, mas ele tem um potencial de expansão grandão. E aqui nesse episódio, a gente desmistificou várias coisas do piso vinílico. Por quê? Porque como o Guilherme falou na hora que ele falou sobre tecnologia, a construção, às vezes, se pega muito a questão do bruto aqui no Brasil. E quando a gente olha para a Europa, Estados Unidos, a questão tecnológica lá está muito avançada. E é o que a gente já viu na questão de divisórias, na parte de telhado, na parte de piso com vinílico. Então, acompanhe o episódio aqui do Conecta Pan, porque você vai mudar o seu pensamento, mas principalmente para aquela pessoa que você mora junto, que você cuida da obra, para ela refletir um pouco. E ficou com dúvida? Vai no @casadesign no Instagram ou vá direto na loja também lá conversar com a equipe e com o Guilherme, porque realmente... Quando eu tive a minha experiência com piso vinílico, de conhecer, e eu conheci através do Guilherme, de fato conheci, eu tinha visto, mas conheci, eu tenho uma outra concepção. E espero que você se dê essa oportunidade também. Valeu!